Do nosso Macarrão Talk, aula de hoje de número 64 semanas já que estamos aqui todas as terças, toda semana às 10 da manhã, falando sobre macarrons, falando sobre confeitaria, falando sobre técnicas, enfim, estamos aqui para aprender mais, eu com vocês comigo, então sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, principalmente para aquelas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Inclusive, se é a tua primeira vez aqui numa das aulas do nosso Macarrão Talk, deixa aqui embaixo nos comentários, coloca o seu nome, me fala de qual cidade você está me assistindo, talvez você esteja em outro país, então é sempre legal a gente ter essa troca, saber da onde que as pessoas estão falando, porque quando a gente está em um lugar diferente, a gente tem uma realidade diferente, acesso a produtos diferentes, então é bem legal ter essa troca aqui com vocês. E para você que não sabe, eu mesma não estou no Brasil, apesar de ser brasileira também, eu moro aqui na França, também sou francesa, já há muitos anos, então eu tento transmitir para vocês, passar para vocês o que é a técnica real para fazer macarrons tradicionais franceses, porque vamos falar entre a gente aqui, tem muito macarrão que deixa a desejar aí no mercado, principalmente no mercado brasileiro. As coisas estão melhorando, sim, graças às técnicas, graças ao nível dos professores que está melhorando cada vez mais e principalmente graças à consciência dos alunos também, né, que estão entrando nesse mercado da confeitaria e estão tendo consciência de que é impossível se tornar um verdadeiro profissional, um profissional valorizado sem investir em conhecimento, né? Então, na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho mais. Na aula de hoje, vou falar sobre um tema muito legal, principalmente para quem está me acompanhando aí do Brasil. Então, galera do Brasil, já levanta a mão, já me fala da onde que você está falando, porque você vai curtir a aula de hoje, o tema da aula de hoje, que é um tema muito pedido por aqui. E antes de falar para você qual que é o tema da aula de hoje, eu sei que você ainda não deixou o like aqui embaixo. Eu sei que você não apertou no joinha. Então, aperta aí no joinha para esse YouTube mandar essa aula aqui para mais pessoas, chamar mais gente aqui com a gente. E aí sim, vou contar para você qual é o tema da aula de hoje. Bom, sem suspense, né? Não vou fazer isso com vocês, mas vocês vão deixar o like aqui. Eu que estou compartilhando meu tempo aqui com vocês compartilhando o tempo de vocês comigo. Então vamos ajudar o canal aqui a crescer, pelo menos deixando um like aqui embaixo. E melhor ainda, se você puder se inscrever, vai me ajudar, vai ajudar demais esse canal aqui a crescer. Então bora lá. Bom, pessoal, o tema da aula de hoje é muito ligado com o mercado brasileiro. Quem está no mercado brasileiro sempre me envia mensagens ou pelo Instagram ou aqui no YouTube falando: Pri, pelo amor de Deus, qual ingrediente você me indica para fazer as ganaches para os macarrons? Qual creme de leite você me indica, Pri? Qual chocolate? O que eu faço? Tô perdida. Preciso utilizar chocolate belga, Callebaut, enfim, aqueles chocolates mais caros. Então, calma aí, acalma o teu coraçãozinho, que nessa aula, justamente, eu vou falar sobre chocolates nacionais. Então, a gente vai estar falando sobre quais são os melhores chocolates do Brasil, para vocês aí não terem medo de comprar para fazer os recheios de vocês. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, talvez esteja surpresa com essa questão de chocolate. Nossa, Pri, mas por que precisa de chocolate para fazer macarrão? Porque macarrão sem recheio não é macarrão. E macarrão sem recheio certo é menos macarrão ainda. O que acontece é que hoje no mercado brasileiro, pelo fato de o brigadeiro ser um esporte nacional, né? Todo mundo adora comer um brigadeiro, inclusive eu.
Tem muita gente colocando brigadeiro dentro do macarrão. Apesar de brigadeiro ser gostoso, brigadeiro não combina muito bem com o macarrão. Primeiro, porque não tem textura para levar maciez e umidade para o macarrão. E macarrão, para que ele fique na textura certa, ele precisa ter um número de características, né? Ter uma leve crocância em volta do biscoito, ter uma maciez quando você morde ele, né? Sentir o recheio macio e também sentir aquela leve umidade dentro do biscoito. É igual comer bolo seco, né? Ninguém gosta de comer bolo seco. Então, o bolo tem que ser molhadinho. Com o macarrão não é diferente, tem que ter esse molhadinho lá dentro. Mas excesso de molhadinho também não é bom. Então, quem vai conseguir levar isso para o macarrão e dar todas essas características são as ganaches, tá? E ganache sempre vai ser feita com chocolate. Então, definição de ganache nada mais é do que uma mistura de chocolate com algum líquido, tá? Esse líquido pode ser creme de leite, suco de frutas, pode ser um leite vegetal, pode ser uma polpa de uma fruta, pode ser um licor, enfim, pode ser o líquido que você tiver em mãos. Aí você vai trabalhar nas proporções para balancear sabor e textura. Acontece que muita gente ainda não tem o hábito de trabalhar com ganaches no Brasil, né? O esporte nacional nós sabemos que é o nosso querido brigadeiro. Então, muita gente aqui, não tenho dúvida, que sabe fazer brigadeiros maravilhosos, não é? Tem total controle da produção. Porém, muita gente aqui tá ouvindo falar de ganache pela primeira vez e muita gente nunca testou uma ganache. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês que tem receio de aprender algo novo, de aprender ganache, tem que aprender mais uma coisa na confeitaria. Se você trabalha com confeitaria ou se você vai trabalhar com confeitaria, ganache é uma base da confeitaria, tá? O que são bases da confeitaria? Base é aquela base raiz para você fazer outras coisas. Então, com ganache, você faz recheios, você faz trufas, você faz mousse, você faz outras sequências de doce com essa mesma base. Outro exemplo de base, o merengue. Com o merengue, você consegue derivar outros doces. Por exemplo, os macarrons, os próprios suspiros, você consegue fazer buttercream, você consegue fazer bolos. Então, quem não sabe fazer merengue, não sabe fazer muita coisa na confeitaria. Então, a confeitaria é simplesmente você pegar pedaços do quebra-cabeça e ir juntando. Os pedaços do quebra-cabeça são as bases. A gente precisa ter essas bases. Caso contrário, você vai ser somente uma pessoa que está executando receita e não uma pessoa, um profissional que sabe realmente, que entende técnica e que sabe o que está fazendo. E o profissional que entende tem essa autoridade de estar no mercado e ser mais valorizada pelos clientes. Mas enfim, isso é papo para outro Macarrão Talk, né? Eu tô aqui sobretudo para falar para vocês sobre chocolate nacional. Então, eu precisei fazer essa introdução aqui para vocês porque muita gente não sabe o que é ganache. Muita gente não sabe o que é chocolate. Então, acabei de falar para vocês o que é ganache, que ela é uma base da confeitaria e que ela é a base do macarrão também. E aí eu recebo muitas dúvidas de pessoas que compram o meu e-book, por exemplo. Para quem não sabe, eu tenho um e-book de macarrons. É esse e-book aqui, ó, que tá aparecendo na tela. E esse e-book contém receitas de recheios para macarrons, onde todas as receitas são bases de ganache. Então, são todas ganaches.
E aí muita gente entra em contato comigo para tirar dúvida sobre algumas receitas. E uma das perguntas mais frequentes que as pessoas fazem é: Pri, posso substituir o chocolate pela cobertura? Então vem aqui comigo. Para você que tem dúvida sobre qual que é a diferença entre chocolate e cobertura, se você foi já numa loja de confeitaria, você já deve ter visto barras assim de chocolate de diversos preços, ou pelo menos barras que se parecem com chocolate. Mas se você parar para prestar atenção, na embalagem não está escrito somente chocolate. Então, numa cobertura, né, que não é o chocolate de verdade, a legislação não permite de chamar aquilo de chocolate. Então, aquilo vai ser chamado de cobertura, sabor chocolate. E muita gente acaba confundindo as coisas. Quando eu falo de chocolate nobre para vocês, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Chocolate nobre. Qual que é o primeiro sentimento? Nobre, caro. Nobre, importado. Nobre, deve ser algo raro. Então, é normal que o ser humano pense que chocolate nobre é todas essas coisas. Na verdade, o chocolate nobre não existe. É um termo que não deveria existir e que nós utilizamos muito mal no Brasil. Na verdade, eu até entendo a questão da palavra nobre no chocolate, porque chocolate é um produto muito nobre. E isso não tem nada a ver com chocolate importado, com chocolate caro e com raridade. A nobreza do chocolate vem da nobreza dos ingredientes, do cacau, do cacaueiro. Quem nunca viu um cacau na vida? Cacau é uma fruta nobre. O processo de transformação do cacau, até transformar aquele cacau em chocolate, é muito nobre. Então, para mim, o termo ele deve ter vindo daí, do que eu espero, né? Em todo caso, eu vejo o chocolate nobre pela nobreza dos ingredientes que ele leva. Tá? No caso da cobertura, ele não pode ser considerado como chocolate e muito menos como nobre. No Brasil, infelizmente, a gente tem essa tendência de querer baratear a todo custo os nossos produtos. Para quem não sabe, o Brasil é um dos maiores produtores de cacau do mundo. Né? Nós temos a costa do cacau, por exemplo, na Bahia. E esse nosso cacau, muitas vezes, ele é exportado. Por quê? Porque não tem demanda no mercado interno. O mercado brasileiro ainda não valoriza o chocolate como deveria, infelizmente. As coisas estão mudando pouco a pouco, né? Mas cabe a vocês que estão aqui comigo nessa aula olharem o chocolate com outros olhos. A gente não pode confundir as coisas. Chocolate e cobertura são coisas completamente diferentes. Para ser considerado como chocolate, nós temos algumas regrinhas de base. E quem gere essas regras de base no Brasil é a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que é aquele órgão responsável pela qualidade e pelo padrão, né, de qualidade e pela questão sanitária no Brasil. Então, o que a Anvisa diz? Ela diz que para ser considerado como chocolate, o chocolate precisa pelo menos ter 25% de cacau. Isso para os chocolates escuros. O que é o chocolate escuro? É o chocolate ao leite, é o chocolate meio amargo.
tá? Pelo menos 25%. Então, pode ser 25, pode ser 35, pode ser 50, pode ser 80, pode ser 70, tá? Mas no mínimo tem que ter 25% de cacau ali dentro do chocolate escuro. Já para o chocolate branco, que é branco, não é escuro, o esquema é um pouquinho diferente. Então a Anvisa diz que para ser considerado como chocolate branco, ele precisa ter pelo menos 20% de cacau ali dentro, né? O cacau ele tem outros derivados, tá, gente? Então a gente fala cacau para generalizar. Então, o chocolate branco ele vai ter pelo menos 20% de manteiga de cacau lá dentro. Então pode ser que tenha 20, pode ser que tenha 25, pode ser que tenha 28, pode ser que tenha 30, enfim, pode ter toda essa variação. Problema do Brasil hoje é que a rotulagem em termos de porcentagem de cacau não é uma informação obrigatória, tá? Vou pegar um chocolate que eu comprei aqui na França. Esse pacotão aqui é um chocolate branco e aqui vocês veem um número bem grandão, 23%, tá? 23% é a quantidade de cacau, manteiga de cacau que contém esse chocolate aqui. Tem outros chocolates que eu uso aqui que contém mais cacau, tá? Mais porcentagem de cacau, às vezes 30, às vezes 32, às vezes 35% para o chocolate branco, tá? E no Brasil, já essa informação, ela não existe. Então eu tenho o chocolate aqui, ó, da Melk, chocolate brasileiro. Essa informação simplesmente ela não existe na embalagem. E aí os alunos ou quem compra o meu e-book fica perdido. Pri, no e-book você usa tal chocolate, mas eu vou utilizar outro tipo de chocolate, como é que eu faço? Não tem a porcentagem de cacau. Lá no e-book, inclusive, eu explico como adaptar as proporções, né? Se você não tem o creme de leite que é para ser utilizado, o ideal, né? Você pode adaptar, porque eu sei que o contexto de cada um, a realidade de cada um é diferente. A última vez que eu estive no Brasil, eu tive a oportunidade de testar os chocolates brasileiros e é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui na aula de hoje, qual foi a minha experiência com eles, tá? E quais são os chocolates que eu recomendo. Então eu vou começar não por falando qual o chocolate que eu recomendo, mas sim o que eu não recomendo. Eu tava falando para vocês sobre cobertura, né? Quem não conhece confeitaria, quem tá começando, é muito complicado, porque você vai numa loja de confeitaria, você vê uma barra lá que custa R$25 o quilo, você vai falar, uau, tá barato, vou comprar. Aí você compra, mas você compra cobertura, você não compra chocolate. Mas você não sabe que aquilo é diferente do chocolate. Então, gente, a estrutura de uma cobertura é totalmente diferente do chocolate. Então, se você utilizar uma cobertura para você banhar o seu macarrão, principalmente para você fazer uma ganache para o seu macarrão, não tem como aquilo ficar bom. Não tem como. Ah, Pri, mas agora tem cobertura de qualidade. Gente, fujam dessa. Não tem. Tá? Cobertura, eventualmente, você vai utilizar ali para fazer uma decoração no seu doce fino, uma coisa imperceptível ao paladar. Mas desde que você fala de paladar, não use cobertura. Então você não vai conseguir estrutura para sua ganache, você não vai conseguir maciez para sua ganache e você não vai conseguir sabor, realçar o sabor da sua ganache. Então, o que eu falo? Não faz sentido você trabalhar com um doce tão fino quanto o macarrão, onde você vai pagar R$100 o quilo da farinha de amêndoa, porque é esse o preço que custa, para no final das contas você economizar centavos em cada macarrão, mas realmente centavos é muito baixo a diferença se você utilizar o chocolate ou o fracionado. É muito pouca a diferença. E a diferença entre sabor e textura vai ser simplesmente surreal.
Então, não recomendo, tá? O chocolate, o fracionado, né, a cobertura, ela não contém essa porcentagem de cacau, tá? Vai ser outro tipo de gordura que vão colocar lá dentro. Aquela gordura que faz muito mal pra gente, tá? Então, não faz sentido a gente colocar aquilo que faz mal pra gente dentro do nosso produto. Então, quando eu estive no Brasil pela última vez, foi em janeiro de 2023, eu testei alguns chocolates, inclusive eu trouxe eles na mala, alguns deles estão comigo aqui. Esse daqui eu ainda nem abri. Eu tenho um chocolate aqui da Cical, tenho aqui um chocolate da Melkin, né, um Cical. Olha só que interessante, né, a questão do chocolate nobre. A Cical tá escrevendo agora na embalagem chocolate nobre. Porque as pessoas, quando procuram chocolate, elas procuram essa informação na embalagem. Não é necessário. Do momento que esteja escrito chocolate, pode confiar, é chocolate. Agora, se tiver escrito sabor chocolate, tipo chocolate, aí fuja disso. Isso não é chocolate. Mas enfim, olha, no caso da Melkin, vou aproximar aqui pra vocês. No caso da Melkin, eles simplesmente escreveram chocolate branco. Então não tá escrito chocolate branco nobre. Isso daqui é chocolate, tá? Eu testei esses dois chocolates no Brasil pra fazer as ganaches. Gostei do sabor dos dois, tá? Tanto da Cical quanto da Melkin. Confesso para vocês que eu gostei muito mais da estabilidade pós-cristalização do chocolate da Melkin. Então, utilizando a mesma proporção de chocolate para as minhas ganaches, eu tive uma melhor estabilização da cristalização com esse daqui, tá? O da Cical, ele cristalizava, ele endurecia, porém depois em temperatura ambiente ele amolecia muito mais rápido do que o chocolate da Melkin, tá? Que é o da fabricante Arald, tá? Então eles têm várias linhas. Eu não cheguei a testar o Cical Seleção. Inclusive, pessoal, vocês que estão aqui na aula comigo, falem para mim qual é a marca de chocolate que vocês usam e se vocês gostam ou não, tá? Porque é interessante a gente ter essa troca e eu também acabo aprendendo mais sobre os produtos do mercado brasileiro, tá? A Cical, pessoal, o fabricante da Cical é o mesmo que fabrica a Callebaut, tá? A Barry Callebaut, a Cical é uma linha deles, é uma linha mais barata, é a linha nacional. Porém, a Cical tem uma outra linha de produtos que é extremamente maravilhosa, que se chama Cical Seleção. E o Cical Seleção, ele vai ter as informações da porcentagem de cacau na embalagem. Tá? Coisa que a gente não tem aqui nesses dois pacotes, tá? Então, Cical Seleção, tanto chocolate branco quanto chocolate ao leite meio amargo, são simplesmente excelentes e um dos melhores do mercado nacional. Outros chocolates que eu recomendo para vocês, de fabricação brasileira, que são excelentes para fazer ganache. Eu até anotei aqui para não esquecer de nenhum para vocês. Então, temos o Cical. Temos o Cical Seleção, temos Melkin, né, fabricante Arald, temos o chocolate da Genuine. Não cheguei a testar o chocolate da Genuine, mas eu tenho colegas e muitos alunos que trabalham com o chocolate da Genuine, gostam bastante, compartilharam essa informação comigo. Temos o nosso famoso Nestlé, todo mundo conhece o Nestlé, né? Também dá super certo para fazer as ganaches. Hoje eles já estão investindo em embalagens maiores, 2 quilos e até mais, tá? Porque eles entenderam que as confeiteiras estão procurando a cada vez mais chocolate. Temos o chocolate da Hershey's, que também é muito bom. E temos uma linha que eu não testei ainda, quero muito testar, que é a linha Unique da Arald, né? A Arald que fabrica o chocolate da Melkin, tem também essa linha Unique, que é uma top de linha dos chocolates, tá? É como se fosse o Cical Seleção.
E eu estava pesquisando antes de preparar essa aula aqui para vocês o preço, né? Por exemplo, de um chocolate da Cical. Então, hoje pela manhã eu vi lá na loja Santo Antônio, pesquisei na internet o preço do chocolate branco da Cical em gotas. Quanto que tava aqui? Deixa eu pegar a minha colinha. Tava R$70. O pacote com um pouquinho mais de 2 quilos, tá? Isso dá pra fazer muito macarrão, dá pra rechear muito macarrão, dá pra rechear mais de 200 com R$70, tá? Então não é caro. Já a cobertura da Cical branca custava R$20 mais barato, tá? Então tava custando R$50 por um pacote de 2 quilos. Então vocês veem que a diferença ela não é grande, né? R$20 em 2 quilos, quando você repercute isso pro valor do macarrão, é questão de centavos, questão de 5 centavos, de 10 centavos, que seja 15 centavos. Teu cliente ele vai pagar por esses 10, 15 centavos, não se preocupa. Por quê? Porque a qualidade vai estar ali visível, vai estar no paladar, vai estar na experiência que você vai levar para ele. Então, não compensa. A minha opinião é que cobertura não deveria nem existir na confeitaria. Essa é a minha opinião. E eu confesso para vocês que aqui na França eu ainda nunca vi cobertura. Eu não sei nem se existe, gente. Eu vou procurar pesquisar e saber mais sobre isso. Mas para mim, que aqui na França só existe chocolate, tá? Mas eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Na última vez que eu tive no meu fornecedor de materiais para confeitaria, onde eu compro meus ingredientes, que é uma loja imensa, onde encontro de tudo, não encontrei cobertura, né? Graças a Deus. Graças a Nossa Senhora dos Macarrões, que fica feliz, né, por essa informação. Outra coisa que eu vou estar corrigindo aqui vocês para dar mais acesso à informação, muita gente fala o termo de chocolate fracionado. Assim como chocolate nobre, chocolate fracionado não existe. Fracionado é cobertura, não é chocolate, nunca foi, nunca será. Chocolate é chocolate e sempre será nobre. Não precisa adicionar esse adjetivo para ele, tá? Porque quanto mais nós ficarmos falando chocolate nobre, mais as pessoas vão pensar que é inacessível, mais as pessoas vão pensar de que é caro e mais as pessoas vão pensar que é importado. Vamos parar de ter esse sentimento de inferioridade. O Brasil tem sim produtos de excelente qualidade, tá? Temos muitos chocolates bons. Esses chocolates que eu mostrei aqui para vocês são só exemplos de N tipos de chocolate que nós temos no Brasil. Você não precisa comprar Calibô, não precisa comprar chocolate importado para você ter uma boa qualidade aí em mãos para você fazer macarrons. E para quem está entrando nesse mercado dos macarrons, que quer aprender a fazer macarrons do jeito certo, com o recheio certo, com a textura certa, com qualidade, com diferencial, tem um recadinho para vocês, porque na semana do dia 10 de abril vai acontecer um evento que eu vou estar oferecendo para vocês gratuitamente. Vai ser uma semana todinha de aulas gratuitas sobre macarrons. Vai ser o evento Jornada dos Macarrons, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de abril. Então já anota aí na sua agenda, porque vai ser aulas gratuitas assim de explodir a cabeça. E tenho certeza que vocês vão quebrar muitos mitos junto comigo nessas aulas gratuitas. Nós vamos falar sobre macarrão de verdade, sobre técnicas para fazer macarrão, sobre macarronagem, sobre recheio. Enfim, vai ser assim uma semana incrível para quem está começando nesse mundo dos macarrons. E é claro que no final desse evento Jornada dos Macarrons vou estar abrindo uma nova turma para o meu curso Fórmula Macarrão 360. Então, para você que já estava aí esperando essa próxima turma, você que sabe que eu não abro as turmas do Fórmula Macarrão 360 com frequência, isso acontece pouquíssimas vezes no ano,
vai acontecer agora em abril, no término da Jornada dos Macarrons. Então, para participar, é só você se inscrever aqui embaixo. Eu vou deixar um link para vocês de inscrição, tá? Então, se inscreve, coloca teu e-mail, entra lá no grupo do WhatsApp. Não sai desse grupo do WhatsApp, senão você não vai receber as informações, não vai receber os acessos para as aulas, não vai receber os resumos das aulas. Então, fica lá até o término desse evento. Para quem só quer participar do evento gratuito, venha, vai ser maravilhoso. E para quem está esperando a abertura do curso Fórmula Macarrão 360 no final do evento, também vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda às nossas aulas gratuitas. Por quê? Porque conhecimento nunca é demais, né? Conhecimento liberta. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, pessoal. Vejo vocês, então, amanhã, quarta-feira, lá no Instagram, @PriscilaCatapan, 10 da manhã, porque amanhã é dia de live por lá. Bisu, bisu pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.